Gênesis. Bereshit. Capítulo 31. Então Iacovi ficou sabendo do que os filhos de Labão diziam. Iacovi tomou tudo o que pertencia a nosso pai, e acumulou toda essa riqueza daquilo que pertencia a nosso pai. E quando Iacovi olhava para o rosto de Labão, via que a atitude de Labão para com ele já não era como antes. Finalmente Iau disse a Iacovi: Volte à terra dos seus pais e aos seus parentes, e eu continuarei com você. Então Iacovi mandou chamar Rachal e Leia ao campo, onde estava o seu rebanho, e disse-lhes: Estou vendo que a atitude de seu pai para comigo mudou, mas o Criador de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que servi o seu pai com toda a minha dedicação. E seu pai tentou me enganar e mudou o meu salário 10 vezes, mas o Criador não permitiu que ele me prejudicasse. Se por um lado, ele dizia: os animais pintados serão o seu salário, o rebanho inteiro produzia pintados. Mas, se por outro lado, dizia: os listrados serão o seu salário, o rebanho inteiro produzia listrados. Assim o Criador tirava o rebanho de seu pai e o dava a mim. Uma vez, quando o rebanho entrou no cio, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, pintados e malhados. Então o mensageiro do verdadeiro Criador me disse no sonho: Iacovi. Então eu respondi: estou aqui. Ele continuou: levante os olhos, por favor, e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho são listrados, pintados e malhados, pois tenho visto tudo o que Labão está fazendo a você. Eu sou o Criador de Betal, onde você ungiu uma coluna e onde me fez um voto. Agora, saia imediatamente desta terra e volte à sua terra natal. Diante disso, Rachal e Leia lhe disseram: Herdaremos ainda alguma parte dos bens da casa de nosso pai? Não somos consideradas estrangeiras por ele? Pois ele nos vendeu e gastou todo o dinheiro que se deu por nós. Todas as riquezas que o Criador tirou de nosso pai são nossas e de nossos filhos. Assim, faça tudo o que o Criador lhe mandou. Então Iacovi montou imediatamente seus filhos e suas esposas nos camelos, e conduzindo todos os seus rebanhos, os rebanhos que lhe pertenciam e que ele havia acumulado em Padã Arã, e todos os bens que tinha acumulado, partiu para a casa de Iausa, seu pai, na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido tosquear as suas ovelhas, Rachal furtou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Além disso, Iacovi usou de esperteza para com Labão, o arameu, pois não avisou de que estava indo embora. Ele fugiu e atravessou o rio Eufrates, junto com tudo que tinha, e se dirigiu para a região montanhosa de Gileade. No terceiro dia, Labão foi informado de que Iacovi havia fugido. Então levou consigo seus irmãos e foi perseguir Iacovi, e depois de uma viagem de 7 dias o alcançou na região montanhosa de Gileade. O Criador veio então a Labão, o arameu, num sonho, de noite, e lhe disse: Tenha cuidado com o que vai dizer a Iacovi, seja algo bom, seja algo mau. Assim, Labão se aproximou de Iacovi, pois Iacovi havia armado sua tenda na montanha, e Labão e seus irmãos haviam acampado na região montanhosa de Gileade. Labão disse então a Iacovi: O que você fez? Porque usou de esperteza comigo e levou embora as minhas filhas como se fossem cativas tomadas pela espada. Porque você fugiu secretamente, usando de esperteza comigo, e não me avisou. Se me tivesse dito, eu poderia despedi-lo com alegria e com canções, com pandeiro e com harpa. Mas você não me deu oportunidade de beijar meus netos e minhas filhas. Você agiu de modo insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas o Criador de seu pai me disse ontem à noite: tenha cuidado com o que vai dizer a Iacovi, seja algo bom, seja algo mau. Eu sei que você partiu por ter saudades da casa de seu pai, mas por que furtou os meus ídolos? Iacovi respondeu a Labão: Parti secretamente porque fiquei com medo, pensando que o amo poderia tirar suas filhas de mim à força. Quanto àquele com quem o achar os seus ídolos, não ficará vivo. Diante dos nossos irmãos, examine o que eu tenho e pegue o que é seu. Mas Iacovi não sabia que Rachal os havia furtado. Assim, Labão entrou na tenda de Iacovi, na tenda de Leia e na tenda das 2 servas, mas não os achou. Então saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Rachal. Nesse meio tempo, Rachal havia pegado os ídolos domésticos e os havia colocado no cesto das mulheres que ficava na sela do camelo, e estava sentada em cima deles. Assim, Labão vasculhou a tenda inteira, mas não os achou. Ela disse então a seu pai:
Não se ire, meu amo, por eu não poder me levantar diante do amo, pois estou com o incômodo habitual das mulheres. De modo que ele continuou procurando cuidadosamente, mas não achou os ídolos domésticos. Com isso Iacovi ficou irado e começou a reclamar com Labão. Iacovi disse então a Labão: Qual foi o meu crime e que pecado cometi, para o amo me perseguir furiosamente? Agora que vasculhou todos os meus bens, o que o amo encontrou que pertença à sua casa? Ponha-o aqui na frente dos meus irmãos e dos seus irmãos, e que eles decidam entre nós dois. Nesses 20 anos que estive com o amo, suas ovelhas e suas cabras nunca sofreram aborto, e eu nunca comi os carneiros do seu rebanho. Não lhe trouxe nenhum animal dilacerado por feras. Eu assumia esse prejuízo. Caso um animal fosse roubado de dia, caso fosse roubado de noite, o amo cobrava de mim. De dia eu era consumido pelo calor e de noite pelo frio, e o sono me fugia dos olhos. Já faz 20 anos que estou na sua casa. Eu o servi 14 anos pelas suas 2 filhas e 6 anos pelo seu rebanho, e o amo mudou o meu salário 10 vezes. Se o Criador de meu pai, o Criador de Abraão e aquele a quem Iausa teme não tivesse estado do meu lado, o amo me teria mandado embora de mãos vazias. O Criador viu a minha aflição e o trabalho árduo das minhas mãos, e é por isso que ele o repreendeu ontem à noite. Então Labão respondeu a Iacovi: Estas são as minhas filhas, estes são os meus netos, este é o meu rebanho, e tudo o que você está vendo é meu e das minhas filhas. O que posso fazer hoje contra elas ou contra os filhos delas, que elas deram à luz? Agora venha, façamos um pacto, eu e você, e o pacto servirá de testemunho para nós. Assim, Iacovi pegou uma pedra e a colocou de pé como coluna. Iacovi disse então aos seus irmãos: Apanhem pedras. E eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali sobre o monte de pedras. Labão chamou de Jegar Saduta, mas Iacovi o chamou de Galiede. Então Labão disse: Este monte de pedras é hoje testemunha entre mim e você. É por isso que foi chamado de Galiede e de torre de vigia, pois ele disse: Que Yahvé vigie a mim e a você quando estivermos fora da vista um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e começar a tomar esposas além das minhas filhas, mesmo que não haja ninguém que veja isso, lembre-se de que o Criador será testemunha entre mim e você. Labão disse ainda a Iacovi: Aqui está um monte de pedras, e aqui está a coluna que erigi entre mim e você. Este monte de pedras é testemunha, e a coluna é algo que dá testemunho, de que eu não passarei deste monte de pedras para prejudicar você e de que você não passará deste monte de pedras e desta coluna para me prejudicar. Que o Criador de Abraão e o Criador de Naor, o Criador do pai deles, julgue entre nós. Iacovi jurou por aquele a quem seu pai Iausa temia. Depois disso, Iacovi ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. Então eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão, no entanto, se levantou de manhã cedo e beijou seus netos e as suas filhas, e os abençoou. Então Labão partiu de volta para casa. Gênesis. Bereshit. Capítulo 32. Iacovi seguiu o caminho, e os mensageiros do Criador se encontraram com ele. Assim que os viu, Iacovi exclamou: Este é o acampamento do Criador. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Iacovi enviou na sua frente mensageiros a Achu, seu irmão, na terra de Seir, o território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu amo Achu: Assim diz o seu servo Iacovi: Morei com Labão por muito tempo, até agora, e adquiri touros, jumentos, ovelhas, servos e servas. E eu estou mandando esta mensagem para informar isso ao meu amo, a fim de achar favor aos seus olhos. Após um tempo os mensageiros voltaram a Iacovi, dizendo: Estivemos com seu irmão Achu. Agora ele está vindo ao seu encontro, e com ele há 400 homens. Iacovi ficou aflito e com muito medo, de modo que dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Ele disse: Se Achu atacar um grupo, o outro grupo poderá escapar. Depois disso Iacovi disse: Amado Iau, que és criador de meu pai Abraão, e o criador de meu pai Iausa, ó Iau, tu que me dizes, volte à sua terra e aos seus parentes, e eu o tratarei bem. Não mereço todo o amor leal e toda a fidelidade que demonstras ao teu servo, pois, quando atravessei este Ord,
tinha apenas o meu bastão, e agora me tornei 2 grandes grupos. Livra-me, eu te rogo, da mão de meu irmão Achu, pois estou com medo dele, de que venha e ataque a mim e as mães com os filhos, foste tu que disseste. Eu certamente o tratarei bem e tornarei a sua descendência como os grãos de areia do mar, que são numerosos demais para ser contados. Ele passou a noite ali. Então, daquilo que tinha, separou um presente para Achu, seu irmão, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas que amamentavam, e as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele os entregou aos seus servos, um rebanho após o outro, e lhes disse: Passem à minha frente, e vocês devem deixar um espaço entre um rebanho e outro. Ele também ordenou ao primeiro servo: Caso Achu, meu irmão, o encontre e pergunte: a quem você pertence, para onde vai e a quem pertencem estes animais na sua frente? Você deve dizer: ao seu servo Yacovi, são um presente que ele está enviando ao meu amo Achu, e ele mesmo também está vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que acompanhavam os rebanhos: quando encontrarem Achu, devem lhe falar essas palavras. Devem dizer também: seu servo Yacovi está vindo atrás de nós. Pois dizia a si mesmo: se eu o acalmar mandando um presente antes de mim, ele talvez me receba bem quando eu o encontrar depois. De modo que o presente foi enviado à frente dele, mas ele mesmo passou a noite no acampamento. Mais tarde naquela noite, ele se levantou, e levando suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos jovens, passou pelo ponto de travessia do Jaboque. Assim, ele os levou e os fez atravessar a água com tudo o que tinha. Finalmente Yacovi ficou sozinho. Então o homem começou a lutar com ele até raiar o dia. Quando viu que não tinha vencido a Yacovi, tocou-lhe na articulação do quadril, e o quadril de Yacovi se deslocou enquanto lutava com ele. Depois disse: Deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Yacovi disse: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. Perguntou-lhe então: qual é o seu nome? Meu nome é Yacovi. Seu nome não será mais Yacovi, mas sim Israel, conhecido por Israel, pois você lutou com o Criador e com homens e por fim saiu vencedor. Então Yacovi lhe disse: diga-me o seu nome, por favor. Por que você pergunta o meu nome? Então o abençoou ali. Por isso Yacovi deu ao lugar o nome de Penuel, pois ele disse: eu vi o Criador face a face, e ainda assim minha vida foi preservada. E o sol começou a brilhar sobre ele assim que passou por Penuel, mas ele mancava por causa do seu quadril. É por isso que até o dia de hoje os filhos de Israel não costumam comer o tendão da coxa, que fica na articulação do quadril, porque ele tocou na articulação do quadril de Yacovi, no tendão da coxa.